Olá, eu quero falar de um assunto muito importante que é a síndrome de burnout. A síndrome de burnout, ela está ali na família da depressão. Ela é estilo uma depressão, mas é uma depressão ocasionada pelo ambiente de trabalho. Se não tiver um ambiente de trabalho relacionado, não é síndrome de burnout. Aí é uma tristeza profunda, depressão, ansiedade ou qualquer outra coisa. A síndrome de burnout, ela se dá quando a pessoa está com carga de trabalho muito excessiva, quando ela está num estresse muito elevado ou numa exaustão muito grande. Isso é síndrome de burnout. Quando a pessoa nos procura dizendo o seguinte: eu estou com muita tristeza, desânimo, não quero mais trabalhar no local que eu trabalho, e isso acontece muito, diariamente, principalmente com algumas profissões, que são profissões que requerem muito mais desse profissional, porque são profissões que demandam muito estresse, muita carga horária de trabalho. Por exemplo, médicos, enfermeiros, professores que normalmente trabalham em mais de um ambiente ou trabalham com cargas elevadas de 12 horas para cima. Na pandemia, só para vocês terem uma ideia, eu atendi aqui muitos enfermeiros, médicos e professores, e os médicos e professores vinham assim exaustos, porque trabalhavam em 2, 3 hospitais, saía de um e ia para o outro, não tinham folga, e o pior, eles viam muita gente morrendo. Eu tive, por exemplo, um enfermeiro que falou assim: eu estou mudando de profissão, e ele realmente comprou um carro e fazia um Uber, porque ele não aguentava mais ver morte e ele não aguentava trabalhar tanto. Ele chegava em casa no final de semana, quando tinha uma folga ou outra, ele chorava o dia inteiro e ele estava desanimado, triste, e começa também a causar uma irritabilidade, a pessoa começa a se isolar, e isso é muito recorrente quem tem uma carga de trabalho muito exaustiva. Os médicos, a mesma coisa. E eu atendi também muitos professores no período de pandemia, porque também trabalhavam em 2, 3 escolas, alguns que trabalhavam em colégios particulares foram mandados embora, então perderam renda. Outros, por exemplo, tinham que trabalhar em 2 escolas e à noite estavam em faculdade, e tudo agora pelo meio digital, e eles não tinham conhecimento ou não dominavam uma ferramenta, as famosas TICs, tecnologias, de informação e comunicação aí. Então nós vemos que muitos tiveram problema nesse período, mas a síndrome de burnout, ela acontece todo dia no ambiente de trabalho. A pessoa pode estar sofrendo ali um assédio moral, um assédio sexual. Isso pode ocasionar, por exemplo, uma síndrome de burnout. A pessoa pode trabalhar numa área onde exige muito dela, ou uma área financeira, ou uma área comercial onde ela é cobrada todo o tempo, ou ela tem prazos de entrega, como uma área de informática, e aí ela fica em exaustão por conta da cobrança nesse ambiente de trabalho. E o ambiente de trabalho adoece a pessoa. Então, para ser síndrome de burnout, tem que estar associado ao trabalho, e os sintomas são muito parecidos da depressão, como desânimo, tristeza, falta de vontade. Às vezes a pessoa ela dá sinais, inclusive, começa a chegar atrasada, ela não faz mais, ela começa a cair a produtividade dela, porque ela não consegue render mais naquele ambiente de trabalho, ela começa a ficar irritada com os companheiros de trabalho, responde de forma ríspida, e muitas vezes ela vai dando sinal que ela está com uma síndrome de burnout. Então, qual que é a forma de tratamento? Psicológica, em alguns casos também psiquiatra, porque tem que tomar medicamento para baixar talvez a ansiedade, porque ela começa a ficar preocupada com o futuro, até mesmo perder o emprego, mas ela não está fazendo mais aquele trabalho, não está produzindo mais como produzia antes. Então ela começa a ficar ansiosa, então talvez precise de um acompanhamento medicamentoso. Mas também a psicologia, ela vai ajudar essa pessoa a encontrar o seu caminho, o seu norte, talvez ressignificar, mudar de área, fazer um novo curso e migrar aí para que ela trabalhe com menos cargas aí de trabalho e ela consiga ficar mais leve e seguir um caminho de excelência. Eu queria deixar esse vídeo para vocês. Se você estiver passando por algum momento assim de exaustão no seu ambiente de trabalho, muita carga de trabalho, muita cobrança, talvez você esteja com síndrome de burnout. Não deixe de procurar ajuda. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!